Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, os que nos acompanham pelas nossas redes sociais, em suas casas, este é o segundo domingo do tempo do Advento. A igreja neste tempo se reveste de roxo, tal como na Quaresma. Na Quaresma, revestindo-se de penitência. Neste tempo, revestindo-se de esperança ou de alegre expectativa. E nós celebramos no tempo do Advento a alegre esperança e expectativa de Jesus Cristo que vem ao encontro do ser humano, vem ao encontro. As duas vindas de Cristo, primeiramente nós meditamos aquela vinda que ainda não aconteceu, que é a vinda gloriosa de Jesus no fim dos tempos. Acontecerá num dia imprevisto. Hoje nós ouvimos a segunda leitura, a segunda carta de São Pedro, o capítulo 10. O dia do Senhor chegará como um ladrão, e ele virá glorioso com seus anjos. Nós também esperamos, logo mais depois do dia 17, nós esperamos a vinda de Jesus na carne, na fragilidade. Esse acontecimento já se deu na história. Então, duas expectativas: o Jesus que vai nascer, na verdade já nasceu, e o Jesus que voltará glorioso e ainda não veio, mas está próximo, nos diz as Sagradas Escrituras, E este tempo é marcado pela coroa do Advento, 4 velas, 4 domingos, 4 semanas, marca a brevidade do tempo e marca também a brevidade da vida. A vida passa muito rápido, e se nós bobearmos, o dia do Senhor estará diante de nós, e pode ser que nós não estaremos preparados para adentrarmos na felicidade eterna. E é sobre isso que a palavra de Deus vem nos falar pela terceira vez consecutiva, Todos católicos fiéis vão às missas aos domingos e festas de guarda. Este é o terceiro domingo seguido que a igreja nos apresenta textos que falam do fim dos tempos, Por quê? A igreja termina o ano litúrgico falando do fim dos tempos e começa o ano litúrgico falando do fim dos tempos, para nos mostrar que todo o ano litúrgico é centrado na expectativa disso que não aconteceu. Se nós fizermos tudo o que nos propõe a igreja ao longo do ano, mas os nossos olhos não estiverem atentos à espera de Jesus que vem, seja com a morte, ou seja na vinda gloriosa do fim dos tempos, tudo o que fizermos na igreja é vão, O centro da fé é escatológico, um olho aqui, um olho no fim, Os teólogos, eles dizem o já e o ainda não, a tensão escatológica, Tem gente que fala: ai padre, esses textos dão um pouco de medo em nós, Dá um pouco. Na verdade não é medo que deve brotar no nosso coração, é esperança e é temor, Nós temos que ter medo sim de perdermos o céu, Nós temos medo de perder tanta coisa. Por que não ter medo de perder aquilo que é o principal da nossa vida, que é a eternidade feliz ao lado de Deus, Então esse temor deve habitar no nosso coração, e é por isso que a igreja por 3 domingos está falando sobre isso. No fundo, a pergunta, que resume, sintetiza o que nós estamos vivendo há 3 semanas, nessa reflexão bíblico-litúrgica é: você está preparado para o encontro com Jesus? Ou seja, falando um pouquinho muito mais concreto, você está em estado de graça, em comunhão com Deus, com o próximo, com você mesmo? Ou tem muita coisa ainda para ser resolvida? Pois é, O dia do Senhor virá como um ladrão, não deixemos para o amanhã. E aí São Pedro, ele vai nos falar assim, As pessoas, ele vai começar a falar sobre como vai ser o dia último,
nos outros domingos passados, a liturgia nos falava o que vai acontecer antes da vinda. Hoje, Pedro vai falar para a comunidade o que vai acontecer no dia. E aí está o texto literal: o dia chegará como um ladrão, os céus acabarão com um barulho espantoso, os elementos serão devorados por chamas, se dissolverão, e a terra será consumida com tudo o que nela se fez. Está claro, literalmente, o que Pedro está dizendo, é evidente, inspirado pela graça do Espírito Santo, para nos revelar como será, né? E nós já temos nos dias odiernos traços disso, a natureza que está brigando contra si mesma, esse calor insuportável como nunca visto no mundo inteiro, né? As guerras, a sociedade cada vez mais secular e pagã, são sinais que nos mostram, né, a iminência do retorno de Cristo. Por isso, nos preparar para recebermos aquele que vem, né? É muito interessante que a liturgia, os textos, tanto a primeira leitura quanto o Evangelho, vai dizer que nós precisamos preparar um caminho para que Ele venha. E a oração da coleta, a primeira oremos que o padre fez, diz também um complemento. Da mesma maneira como nós preparamos um caminho para Ele vir, estando esse caminho preparado, nós precisamos correr ao encontro dele que está vindo. E aí a comunidade de São Pedro vai perguntar para ele: mas Pedro, se o Senhor virá, por que ele não vem logo, já que está tudo tão perdido? E não é muitas vezes, não são esses questionamentos que brotam do nosso coração, né? Por que Deus, se Ele existe de fato, por que Ele não vem logo colocar fim neste mundo permeado por injustiça, por maldade? Parece que não tem conserto. Não são muitas vezes as nossas próprias indagações? E Pedro responde para a comunidade, né? O Senhor, olha, uma coisa vós não podeis desconhecer: para o Senhor um dia é como 1000 anos. Ou seja, o que é para nós demora, para Deus é um intervalo de um instante, né? E ele vai dizer assim: o Senhor não tarda em cumprir o que Ele promete, né? Como pensam alguns, achando que está demorando. E a frase resposta a essa pergunta: o Senhor não veio ainda porque Ele está usando de paciência para convosco. Essa é a resposta, né? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, né? Sabe quando a gente faz festa surpresa para alguém? Faz festa surpresa, aí você está com o aniversariante no carro, e você vai chegar com ele em casa, assim, né? Na casa, então vai estar todo mundo reunido lá na casa. Só que aconteceu alguma coisa lá e o bolo não chegou, né? Aí manda um zap para quem está no carro junto: viu, dá uma enrolada aí, porque deu ruim aqui o bolo, né? Deu ruim o bolo, né? O que vai fazer o motorista do carro? Ele vai dar uma volta: esqueci uma coisa lá na minha casa, vou voltar a buscar, né? Ele vai dar uma volta, vai dar outra: errei o caminho. É isso que Deus está fazendo, porque se Ele chegar hoje, nós estamos lascados. É isso, o Senhor está usando de paciência para convosco, né? Ou seja, Deus está esperando quanto mais seres humanos se voltar para Ele. No Evangelho de João, Jesus diz: eu não vim para condenar, né? Mas eu vim para salvar. Mas para salvar já foi feito tudo o que precisava ser feito. O problema não está mais em Deus. Quando a gente fala de conversão para muita gente, as pessoas falam assim, né? Deus não condena ninguém, isso aí é coisa de gente moralista. Mas Deus não condena mesmo, Deus salva. O problema está agora em nossa resposta. Tá? Um ato de infração grave contra Deus, contra o projeto de Deus,
é simplesmente, por meio de uma ação, dizer a Deus: eu não quero você, né? É como se eu dissesse assim: você vai visitar alguém que você ama, e a pessoa está te esperando, ela está na porta, e você diz: eu te amo, né? E mata a pessoa. E aí? É isso que a gente faz quando a gente peca. Deus salva, né? Mas nós matamos a Deus, ou seja, nós não queremos o que Deus tem a nos oferecer, né? Por isso o tempo do advento é tempo de nós voltarmos para nós mesmos e verificar quais são os riscos na minha história que podem me levar a perder o céu. A liturgia de hoje me apresenta alguns deles. O próprio São Pedro vai dizer no finalzinho, né? Olha, meus queridos, se desse modo tudo vai se desintegrar e acabar, qual não deve ser o nosso empenho numa vida santa e piedosa? E ele vai terminar assim: caríssimos, vivendo nessa esperança, esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura, sem mancha e em paz. Pura, sem mancha e em paz. Aqui já vem os perigos que podem nos fazer perder o céu. Vida pura, a pureza de coração, nas nossas ações, no nosso olhar, nos nossos ímpetos, nos nossos desejos, né? Sem mancha, a pureza nas nossas atitudes concretas, nas nossas escolhas, em paz, sem divisão, sem dissensão, sem brigas, conflitos, implicâncias. Não precisa responder, mas só aqui eu tenho certeza que muitos de nós já ficou preso na catraca. E aí vem mais um perigo que a liturgia de hoje nos mostra, que nos tira de Deus. Parece que não, mas nos tira de Deus. Sabe o que é, minha gente? O desânimo, a falta de esperança. Primeira leitura de hoje. Ai, padre, dá uma desanimadinha de vez em quando, não mata ninguém, não tem problema. Não mata ninguém, só mata Deus na sua alma. O que é o desânimo? No fundo, é você, mesmo se não for por palavras, mas você está dizendo para Deus que Ele está conduzindo sua história de maneira errada. A ingratidão, né? A primeira leitura vai mostrar um pouquinho desse perigo, né? O profeta Isaías, se você pegar na sua Bíblia lá em casa, talvez seja a maior profecia que tem lá na Bíblia. Tem 66 capítulos, tá? E ele vai contar a história do povo de Judá quase que completa, né? Um reino que depois de dividido foi constituído. Só que em certo momento o povo começou a ser infiel a Deus, não muito diferente de nós. E aí vem o profeta Isaías, é a primeira parte da profecia, que é o capítulo 1 até o capítulo 39, é chamado primeiro Isaías. É o profeta dizendo para o povo: volta para Deus, sai do pecado, sai da infidelidade, né? Só que o povo escutou, até escutou, mas não voltou para Deus, né? E o que acontece quando a gente escuta, mas a gente não volta? Acontecem as nossas infelicidades. Quando nós nos desviamos do projeto de Deus, a gente quebra a cara. O que aconteceu? O império da Babilônia invade Judá, destrói a cidade e leva todo mundo para ser escravo lá na Babilônia. A cidade que eles amavam, que era a cidade deles, o templo, ficou tudo lá, destruídos, e eles lá, em outro lugar, em terra estrangeira, escravos. E aí vem o segundo Isaías, capítulo 40 a capítulo 55, que é hoje o que foi declamado, o capítulo 40. O povo está preso agora no exílio. Qual é a sensação de quando alguma coisa não dá certo, né? Hoje na homilia eu comparei com uma criança birrenta. Sabe quando uma criança birrenta começa a fazer arte?
E a mãe fala: para que você vai machucar. E ela continua fazendo arte: para que você vai machucar, né? Para que não vai dar certo. E dali a pouco ela cai e bate a cabeça. E começa o berreiro. O que faz a mãe? Ai, meu filhinho, vem aqui. Não, ela dá mais chinelada ainda. Eu avisei. É o capítulo 40 de Isaías, né? Deus avisou, não ouviram. Foram escravos no Egito, no exílio da Babilônia. E agora vem o profeta. Já passaram muitos anos de escravidão. Aí vem o profeta, capítulo 40 hoje. Deus dizendo a Isaías: Isaías, consolai o meu povo, consolai-o, né? Falai ao coração de Jerusalém, dizei em alta voz: a sua servidão está acabando. Ou seja, calma que vai passar. Eu sei que vocês escorregaram, pisaram na bola, mas eu tenho um coração cheio de bondade e vou tirar vocês daí. Vai passar, né? Mas qual a situação do povo? O desânimo. Imagine muitos anos você na escravidão do exílio. Você vê lá só trabalho pesado, fardo pesado. Parece que não vai ter fim, mas ninguém vai tirar eles de lá mais. Acabou tudo, eu vou morrer desse jeito. Às vezes a gente tem essa sensação, né, em algumas coisas da nossa vida. Parece que tem coisa que não tem jeito mais. E Deus está dizendo hoje para a gente: não se deixe envenenar por esse veneno diabólico que é o desânimo. Porque você perde a fé, perde a esperança e se esvazia de Deus. É um perigo. Do mesmo modo como os ciclos na nossa vida se iniciam, eles também terminam. Coisas boas começaram e terminaram. Da mesma maneira, momentos difíceis começam e terminam. O que cabe a nós é o quê? Esperar em Deus. E o profeta está dizendo a Judá: viu? Chega de chorar e de se lamentar. Vamos levantar, arrepia e vai preparar o caminho que o Senhor virá buscar vocês e levar vocês de volta para a terra de vocês. Porque se Deus preparar tudo, mas nós não contribuirmos, nada vai acontecer. E às vezes nós somos assim, minha gente, né? Quantas vezes ficamos no lamento, mas arregaçar as mangas, dobrar os joelhos, rezar e continuar com o coração cheio de fé, às vezes a gente não faz. E reclama e murmura. Levanta, né? Levanta e vai, grita uma voz: preparai no deserto o caminho do Senhor, porque Ele está vindo. E de fato nós vamos acompanhar o texto. Depois o segundo Isaías vai do capítulo 40 ao 55. Do 56 até o 66 é quando o povo é liberto do exílio, né? Se o povo não tivesse feito as malas e preparado para sair, eles morreriam no exílio. Então, minha gente, o profeta também fala para nós hoje, né? E uma parte muito bonita. Olha, preste bem atenção. Você sabe o que é vale? Um vale é uma área de baixa altitude. É um buraco, um vale, tá? E o profeta está dizendo para Judá: nivelem-se os vales. Ou seja, se tiver algum vale, taque terra para que ele fique retinho. Guarda isso. Depois tem um sentido espiritual isso, né? Depois o profeta vai dizer o seguinte: rebaixem-se os montes e as colinas. Monte e colina é o contrário de vale. É uma porção de terra acima, de alta, né? De alta altitude. Um vale, um monte. O que o profeta está dizendo? Para que Deus passe pela nossa vida e nós entremos na glória do reino dos céus. Ou melhor, para que Deus passe no nosso hoje, e a gente viva uma vida plena, hoje já, não precisa esperar para o céu. A gente não pode ter vales nem montanhas na nossa existência. O que são vales? São buracos, são carências, são coisas que a gente precisa em nós e nós não temos. Mas padre, concretamente o que é? Não sei, cada um de nós temos que dizer. Será que não está faltando em você um pouco mais de paciência? Talvez de disciplina na sua vida de oração, na sua vida profissional,
nos bons hábitos, o que mais está faltando em você? São buracos, são carências. Taca a terra, preencha, ou seja, se está faltando, peça para Deus hoje: Senhor, eu preciso disso, porque eu estou carente disso. Preciso ser mais paciente, preciso ser mais disciplinado, preciso ser mais tal coisa, tal coisa, tal coisa, não sei. A montanha é o contrário. O que eu tenho em excesso na minha vida, na minha postura, no meu comportamento, no meu jeito de ser, que não está fazendo bem para mim nem para o outro? Tira, rebaixe, deixe plano. E não basta estar plano somente, o texto vai continuar: alisem-se as asperezas. Olha como Deus é exigente. Abaixem-se os montes, né? Soterrem os vales, e deixe tudo lisinho, asfaltado, bonitinho, senão ele não vem. Ele é exigente. O que é tirar as asperezas? Tirar aquelas coisas em nós que nos encrencam conosco e com os outros, né? O mau humor, a implicância, a grosseria, a arrogância. É o tempo próprio para a gente poder ser mais pacífico e sereno em Deus. Que a palavra de hoje nos ajude, meus queridos, e que nos prepare bem para celebrarmos o Natal de maneira diferente, sabe? E ser diferente no Natal, às vezes a gente é muito egoísta, né? Saia da missa hoje dizendo o seguinte: o que eu preciso fazer para o Natal do maridão ser diferente, ou da esposa ser diferente, ou do filho ser diferente, né? Porque às vezes nós pensamos em nós mesmos, e o que está bom para nós não é bom para o outro, né? O que eu preciso fazer, nivelar, soterrar, para que o outro viva em paz comigo? Que nós façamos isso, e que a palavra de hoje nos ajude a crescer na fé e na comunhão com Deus. Assim seja, amém. Num instante de silêncio, pensemos em nossa vida: quais são estes vales, essas carências, quais são esses montes e colinas, os excessos em mim que eu preciso me desprender.